Enquanto magia luta para desembaraçar os laços que a ligam irrevogavelmente ao limbo, ela tem que fazer o proverbial acordo com o diabo, ou neste caso, a rainha Goblin. No entanto, com alguma ajuda de uma figura sombria, SYM chega para usurpar o trono mais uma vez. Errando no lado da cautela, os novos mutantes bateram em retirada apressada, mas aparentemente estão presos sem volta para Krakoa. Antes mesmo de a tinta secar e os contratos serem trocados, um golpe está em andamento. Magik e a recém-ressuscitada Madeline Pryor ocupam a frente e o centro em New Mutantes #25, onde Magik planeja entregar o governo do Limbo para Madeline. A dupla viaja para o Limbo com Wolfsbane e Dani Monstar junto para o passeio, que estão preocupados que tudo vá para o inferno sem trocadilhos, quando a nova administração assumir. Nenhum deles está preparado para o que acontece quando chegar lá. Como nós abrimos nos arredores do Joniace e SYM trama com o que é claramente destinado a ser Belasco. Eu senti que haveria apenas um elemento para a história e que seria o reino de pesadelo do Limbo. Mas à medida que as cenas de flashback se tornaram mais prevalentes, ficou claro que não apenas Illyana é o centro do palco, mas também estamos sendo tratados com um raro vislumbre infantil de sua história de sua própria perspectiva. Como tal, esta edição tinha muito mais a oferecer em termos visuais do que eu esperava, e Rod Reis fez todos os esforços para manter os elementos fantásticos pelos quais ele se tornou conhecido, como no recente arco do Outro Mundo. Conseguindo manter seu próprio estilo inimitável, suas peças paradas foram mais uma vez intransigentes, mas também se misturaram bem com as cenas de flashback do Pequeno Goblin de Jandu Ursema. E ainda fomos brindados com uma participação especial de Cat, uma personagem que não se via há muitos anos. Tudo isso estava me dando algumas esplêndidas as vibrações de Labyrinth. Neverending Story. Não é surpresa, pois Jan é um artista que não é estranho aos reinos mágicos. Sua representação quase caprichosa do pequeno duende permite que a história mostre o lado infantil da magia, que raramente podemos ver, enriquecido pelas cores de Ruth e Edmond. Tudo isso desmente os tons escuros do Limbo, enquanto somos arrastados para a escuridão. Quanto à escrita, desde a sua ressurreição, estou ansioso para ver uma interação mais profunda entre Madeline e alguns personagens principais do X. Até agora, mal arranhamos a superfície com uma pequena cena de bar, tomando uma bebida com Alex, e não muito para ir além de provocações aqui e ali. Então, finalmente, é gratificante ouvir suas opiniões sobre como ela é percebida após a ressurreição, bem como as opiniões daqueles que suas ações afetaram diretamente durante os eventos catastróficos do inferno, especialmente por algumas das crianças que foram fundamentais para impedi-la de literalmente fazer chover o inferno na Terra. Não apenas isso, mas uma visão aguçada do raciocínio de Magik para sua decisão, e o papel de advogado do diabo desempenhado por aqueles que ela conhece melhor. E quando eles descobrem os tomos na biblioteca de Belasco, parece perfeitamente certo que cabe a Honey trazer à tona a natureza dos livros mantidos na biblioteca. E ter Magik explicando que nem todos os livros são demoníacos foi uma maneira engenhosa de mostrar que ela está abordando as coisas com uma certa autoridade e prova, que ela sabe o que está fazendo talvez. Faz sentido que ela entregue as chaves do reino para Madeline. E novamente temos um vislumbre da mente da criança que ficou presa lá por tantos anos sob a tutela daquele que a manteve cativa, e mostra quanto controle ele tinha sobre ela. New Mutantes #25 começa com Magik, Wolfsbane e Dani Monstar tendo uma sessão de sparring que é mais clube da luta do que Karate Kid, sem que os golpes sejam retidos. Apesar da luta brutal, é fácil ver o vínculo estreito que os três personagens têm. Este é um bom momento entre os personagens, que existem desde sempre, e eu poderia facilmente ter gostado se toda a questão consistisse apenas deles brigando e conversando. Mas Madeline Pryor logo aparece, com uma roupa que faz o traje de Red Sonja parecer uma burca, e logo todos eles vão para o Limbo. E também Amy Adeline faz um caso convincente de redenção, perguntando como pode ser que Sinistro esteja no Conselho Silencioso, mas ela ainda enfrenta dúvidas e desconfiança. Finalmente, quando SYM faz uma entrada e Dani menciona o risco de morrer no Limbo, de repente as consequências do que isso pode significar para os protocolos da ressurreição se tornam um divisor de águas. E quando a luta começa, Magik muda de governante do Limbo para criança assustada muito mais rápido do que nunca, quase pronunciado na discussão na biblioteca. A facilidade com que ele a supera claramente abala sua confiança até o âmago, o que dá à ameaça uma vantagem palpável pela primeira vez, já que SYM se torna muito mais jogador do que jamais sentimos.
Ao longo da edição, a escritora Vita Ayala tem interlúdios estilo livro de histórias com uma história envolvendo um pequeno goblin, que simbolicamente representa Magic, e ecoa o enredo principal que está ocorrendo. É uma boa maneira de melhorar o que está acontecendo, e fornece informações adicionais sobre a visão de mundo de Magic. No geral, o diálogo me fez pensar mais em termos de desenvolvimento de personagens dos principais jogadores e ofereceu um caso suficiente para eu pensar que esse arco tem mais a oferecer do que apenas uma troca de guarda na história do Limbo, com alguns dilemas muito interessantes para pesar, bem como algumas boas dinâmicas de equipe. Isso pode rapidamente se tornar um dos meus arcos favoritos até agora. E quando você joga alguns flashbacks da minissérie Magic original, só pode ser uma coisa boa, e deixa claro em termos inequívocos que estamos no meio de uma história de Magic. New Mutantes #25 é um ótimo começo para uma nova história, com um misterioso vilão abrangente, alguns momentos dinâmicos de personagens e uma grande batalha. Um enorme cliffhanger encerra a questão. Estou ansioso para ver o que acontece a seguir. O restante da edição permanece no limbo, e há uma sensação estranha de Dungeons e Dragões, enquanto Magic, Madeline, Wolfsbane e Dany relembram e exploram a vasta biblioteca do limbo. Wolfsbane e Dany desprezam Madeline e não escondem seus sentimentos, enquanto Madeline não se importa com nada do que eles dizem, falando com eles de maneira desdenhosa, o que torna as coisas ainda piores. É divertido vê-los discutir em meio aos enormes tomos, pergaminhos e poções que adornam cada canto da enorme biblioteca. Os personagens jogam uns com os outros maravilhosamente. Mas se você acha que a questão toda é apenas falar cabeças, não tenha medo, porque a questão termina com uma enorme cena de luta. Sim, eu nunca vou me cansar de ver magia dizimar com sua espada da alma.